bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E aquele recadinho básico de sempre, né? Para você ter a melhor experiência conosco. Clica na nossa carinha aqui, se você está pelo celular. A engrenagem vai aparecer aqui em cima, pelo computador a engrenagem está aqui embaixo. Já seleciona a imagem de alta qualidade, para ela não ficar oscilando e você vendo a gente ruim, tá? Então é por isso que a gente avisa sempre. Verdade. E vamos lá, que hoje é dia de Êxodo de 25 a 28. Então, o que a gente já viu aqui? O povo saiu do Egito, Deus já passou para ele as leis, o povo já falou, tô contigo, Deus. Pode vir que eu aceito essas leis. E aí agora, né, Moisés está subindo o Monte Sinai junto do seu companheiro, fiel escudeiro, Josué. E agora a gente vai começar a leitura de Êxodo 25. Então fica com a gente também até o final, porque após a nossa leitura a gente faz a nossa análise, o entendimento, para a gente poder estar tendo mais crescimento aqui na Bíblia, viu? Então fica até o final. E vamos lá, Êxodo 25. As ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca. Não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próxima da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia.
revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa. Num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro batido e puro. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro, e faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino, trançado com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas ligadas umas às outras. Faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça 50 prendedores de ouro e com ele junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas, umas nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formando outro conjunto, ficando a sexta cortina dobrada na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça 50 prendedores de bronze e coloque-os nos laços, unindo assim os 2 conjuntos, e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sombra do comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Essas sobras deverão ser penduradas nos 2 lados, e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura em cima desta, feita de peles finas. As armações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada armação deverá medir 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de altura. Cada armação terá 2 encaixes paralelos para juntar uma à outra. 20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo.
Para cada armação haverá 2 bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As armações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as armações duplas ficarão ligadas em cima pela primeira argola. Portanto, haverá 8 armações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo, 2 bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para o lado oeste, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro. As argolas por onde vão passar as travessas serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você neste momento. Faça também um véu de linho fino trançado de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure o véu nos prendedores. Atrás do véu, coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente à mesa no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça colunas de madeira de acácia revestida de ouro, com prendedores de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, devem ser de bronze. Êxodo 27. O altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia. Será quebrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braceiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para a nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases,
e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas de tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidos para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Capítulo 28. Chame o seu irmão Arão e consagre-o dentre os israelitas, e também seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles serão sacerdotes para me servirem. Faça roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas que o dignifiquem e honrem. Fale a todos os homens artesãos, capazes e habilidosos, para que façam roupas para a consagração de Arão para me servir como sacerdote. As roupas que farão são estas: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Essas roupas sacerdotais feitas para Arão e seus filhos serão sagradas para que me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar ouro, linho fino trançado azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Os artesãos farão um colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Trabalho feito com capricho. O colete terá duas partes, a da frente e a de trás, e terá duas ombreiras que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinturão, feito com arte, passará pela cintura do colete sacerdotal para prendê-lo. Será feito do mesmo material, ou seja, linho fino trançado, fios de ouro e fios de azeite azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em cada pedra, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes dos filhos de Israel, use a técnica de um lapidador, utilizada para gravar selos. Em seguida, encaixe as pedras em bases de ouro. Fixe as 2 pedras nas ombreiras do manto sacerdotal. Eles servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Assim, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos para manter viva a lembrança diante do Senhor. Faça também encaixe de ouro e 2 correntes de ouro puro trançado. Prenda as correntes nos encaixes. Depois, faça artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Deus. Faça com o mesmo material usado para fazer o colete sacerdotal: linho fino, trançado, fios de ouro, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peitoral será quebrado e dobrado em 2, formando um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fila, fixe as seguintes pedras: sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe.
Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das 12 tribos de Israel. O nome de cada tribo será gravado nela como um selo. Prenda o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes de ouro puro, trançadas com corda. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 pontas do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficarão presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de ônix, nas ombreiras do colete sacerdotal. Faça também outras 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 ombreiras no colete sacerdotal, abaixo, na frente, sobre o cinturão de trabalho esmerado que passa por cima do colete sacerdotal. Depois, ligue o fundo do peitoral às argolas da base do manto sacerdotal. Faça a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isto manterá o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal. Desse modo, Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral, sobre o seu coração, toda vez que entrar no lugar santo. Assim o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque no peitoral das decisões o Urim e o Tumim, para serem levados junto ao coração de Arão, quando se apresentar ao Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração os meios para saber o que o Senhor quer do povo de Israel. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, será tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura terá um forro em volta como uma gola para não se rasgar. O manto será todo enfeitado com desenhos de romã, de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Em volta da borda do manto, intercalados com sinos de ouro, ou seja, um sino e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Os sinos de ouro e as romãs devem se alternar por toda a volta da borda do manto. Arão terá de usar esse manto sempre que for fazer o serviço sacerdotal. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair. Fará assim para que não morra. Faça depois uma lâmina de ouro puro e grave nela, como se gravamos os selos, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. Essa lâmina será presa por um cordão na parte da frente do turbante e com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão para que ele leve a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem ao oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão, para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. Faça também uma túnica bordada para Arão, uma manta de linho xadrez, e faça um turbante de linho fino, e o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e seus filhos, consagre esses homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso, deverão ser ungidos com azeite de oliveira derramado sobre suas cabeças. Faça roupas de baixo para eles, calções de linho para cobrirem a pele nua e que vão da cintura até quase os joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo ou forem até o altar que está no lugar santo, deverão vestir essas peças. Desse modo, eles não terão culpa e não morrerão. Este estatuto é permanente para Arão e para os seus descendentes. E assim finalizamos a nossa leitura do dia de hoje. Parabéns para nós! E vamos para a nossa análise de toda essa leitura, porque agora começou, né? Como tem que ser criado o tabernáculo, como que eram as vestes. Então,
nesse episódio aqui ficou muito claro, né, que a parte de templo, a parte, vamos dizer, da igreja, essa parte onde é para cultuar a Deus, não nasceu do nada, né? Deus desejou ter esse espaço para que as pessoas fossem e prestassem um culto a Ele. Então ali ele foi ensinando. Olha só como que também Deus é de detalhes, né? Ensinou ali primeiro como que ia ser a cortina, os laços, as cores e o melhor de tudo, você fala assim, putz, mas eles estavam peregrinando, bem dizer, no deserto, né? Da onde que eles iam tirar coisas de ouro, de prata, de bronze, que Deus ali foi muito incisivo, né? O que eu quero receber de oferta? Ouro, prata, bronze, linhos de tal cor, de tal cor. Só que lembra que antes deles saírem do Egito lá, Deus ia ali, ele amoleceu o coração do povo do egípcio para entregar tudo para o povo israelita que estava saindo da terra. Por quê? Porque ele ele já sabia o que queria fazer com isso. Então, assim, Deus faz você ter toda a provisão do que você vai necessitar lá na frente. Então, como ele ia pedir aqui para o povo o ouro, a prata e tudo, ele já deu a provisão lá na saída do Egito. Então, isso chama muita atenção também para a gente, que muitas das coisas que é para a gente entregar para Deus ou aparece ali no momento para você abençoar a vida de uma outra pessoa, se você tem, Deus já entregou ali para você você estar compartilhando, né? Então, aqui essa parte de como começou a parte da construção do tabernáculo me chamou muita atenção sobre isso, né? Porque ali na saída do Egito, que falei assim, nossa, mas por que, né? Deus vai pedir para sair catando tudo, parece que você está roubando, né? Além de você sair de uma cidade, de um país onde você era estrangeiro, você vai pedir para todo mundo, me dá ouro, me dá roupa, me dá não sei o quê. E aí você fica assim, né? Nossa, por que Deus vai pedir isso? E agora aqui está a justificativa para a construção do tabernáculo dele. E ali ele também fala sobre o coração das pessoas que vão entregar, né? É quem sentir no coração para contribuir com essa obra, entregue. Então ele também não impõe aqui que todo mundo tem que Tem que vir e entregar. dar tudo, né? Então isso que é muito legal. O que você tem para complementar também? Alguns podem achar que essa leitura é um pouco cansativa, né? Tipo, mas por quê, né? Por que que a gente... Detalhes, né? Detalhes, né? Tamanhos. Exato. Por que que a arca? Então, até que o colete sacerdotal, que foi esse último capítulo. Então, assim, o que que eu vejo? Primeiro de tudo, para a gente ver como Deus, ele explicou exatamente, Tintim por tintim, né? tintim por tintim, detalhadamente para Moisés como que ele queria. E depois a gente vai ver muito, tipo assim, outros livros mais pra frente, tipo assim, o povo fazia coisas, né? Tipo assim, traga a arca, vá até a arca, tal pessoa usando o colete sacerdotal. Então daí, tipo, vocês provavelmente, quando lessem isso, ia falar, tá, mas o que que é o colete sacerdotal? O que que é a arca? Então aqui já tá explicado. É. Então, tipo assim, Por que a argola na arca? Por que essa vara ali para carregar a ah, arca, a tenda, né? então, tipo assim, a gente vai ver nos próximos episódios, esses nomes vão voltar. O tabernáculo, a arca, E o sentido de cada coisa, cada né? coisa, né? Então, tipo, as pessoas realmente iam lá, faziam as ofertas. Então, isso é primeiro para a gente entender o que que são essas coisas, para depois a gente... É importante, né? É isso que é É, muito bacana, é sempre importante. E outra coisa que me chama a atenção é como Deus queria do bom, do melhor das é. coisas, né? Eu acho bem bacana isso, assim, né? Uma outra coisa que eu também quero complementar sobre essa parte que nem você falou assim, às vezes você fica assim, nossa, por que eu tenho que ficar lendo, né? Por que não fala simplesmente, criou um altar, criou um tabernáculo, uma veste diferente, com as pedras assim, assado. Mas aqui a gente tem que entender que Moisés estava no monte e Deus estava dando as instruções para ele e ele escrevendo ali como que era cada coisa. Por isso que isso está escrito aqui no livro, né?
para outras pessoas não virem também e falar assim: ah, saiu da onde, né? Você que criou? Não, eu fiquei no monte ali, tendo todo o direcionamento por Deus. Então, isso daqui, a construção de como seria construído o tabernáculo, o candelabro, a veste, o pátio e tudo, foi Deus que foi colocando, né? E era Moisés só escrevendo. Então, assim, o livro de Moisés, que é essa parte de Êxodo, né? Que é o segundo livro de Moisés. É, o segundo O livro de segundo Moisés. livro de Moisés é Deus conduzindo ali como que é tudo isso, né? Tanto é que ele pede para Moisés fazer certinho como ele está explicando. E o legal ali, até mesmo da parte da arca ali, do testemunho, é assim, o tamanho da tampa, com o que eu quero que revista, o O querubim, a asa tem que desenho. ser aberta, o rosto do querubim como, aonde entra Tábua a tábua dos dos 10 Dez Mandamentos. mandamentos. Então, assim, Deus, ele sabe de tudo, 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 tudo. Então, ele vai indo tintim por tintim ali, e igual a gente falou sobre a veste também do sacerdote, né? Presta atenção. Quem que ele mandou consagrar ali, né? Ele colocou ali que ia ter que ter alguém para acender a lâmpada e ficar com aquela lâmpada acesa do entardecer até o amanhecer. E quem era? Era Arão e os filhos dele. Então, por mais que é uma parte assim de leitura chata, porque é só conduta, né? Assim como foi a das leis, é a parte que você mais tem que ficar prestando atenção, porque Deus é um Deus de detalhes, e ele gosta de coisa boa. Só que ele gosta de coisa boa, só que ele provê as coisas para serem usadas. Então, isso que você tem que prestar muita atenção. Não é assim, tipo, vai lá, acha, escava ouro porque eu quero meu tabernáculo de ouro. Não, ele já te deu todo o ouro, é só você vir e entregar o ouro que ele já te deu. Então, isso que chama muita atenção, né? É O isso que aí. mais? É, não, eu acho que é legal porque a gente vai entender muito depois, né, sobre Arão, porque igual tinha esse, então nenhuma pessoa podia entrar no tabernáculo, tinha que ir ali alguém pegar as ofertas e levar, então Tinha por um isso pano de que separação do lugar santo e santíssimo, né? isso, então tipo Deus fala assim, a veste dessas pessoas que iam estar cuidando, como que seria, Uhum. é bacana, né? Eu acho E que uma outra coisa que também vale ressaltar, por que Deus mandou escrever certinho, né? Como que ia ser esse tabernáculo? Porque eles estavam peregrinando o deserto. Então, já a gente vai adiantar para vocês, esse tabernáculo vai ter que ser movido. Então, depois, quando for levar o tabernáculo, e agora, como que vamos construir de novo? Então, tá aqui tudo explicado. Então, assim, Deus também coloca ali, ó, escreve, porque vocês vão ter que mover esse tabernáculo e depois eu quero que monte do jeitinho que é. Aonde vai estar a cortina, qual é o tamanho do pátio e tudo mais, né? e por isso que eles tinham argola, né? Tanto Para carregar, para né? carregar. Então, toda hora que fala assim, ah, tem argola, vai passar uma vara, né, De de acácia, acácia, revestida de de ouro. ouro. Para que essas coisas? Porque eles vão estar movimentando o tabernáculo, né? Então, para carregar ele. E até mesmo para não se romper, porque pensa a madeira ali ficar carregando esse outro, vamos dizer, essa arca que é super pesada, se não revestir em ouro, pode romper também. Então, tudo é muito bem pensado, gente. Então, isso que é muito legal você olhar, ler depois de novo, olhando os detalhes, sabe? Fala assim, cara, Deus foi ensinando até o tamanho da arca, e depois você fica assim, ah, faça uma tampa. Daí você já, pô, você vai fazer uma tampa, o tamanho vai ser daquele tamanho, né? Não, Deus vai e coloca certinho qual é o tamanho da tampa para tampar a arca dele, né? É isso aí. Eu acho que é isso, né? Muito legal. Muito Muito bom. bacana. E no próximo a gente vai continuar vendo de Êxodo de 29 a 32. Então, você já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você ver a continuação disso, né? Porque agora a gente vai ver o quê? A consagração de Arão e dos filhos dele para o tabernáculo, como que vai ser as ofertas também, o altar do incenso, a pia de bronze.
quem vai ser os artesãos, porque tem um monte de coisa, né? Ah, tem que bordar, tem que fazer trança. E aí, quem que vai ser, né? Porque eles só montavam tijolo lá no Egito, né? Então, isso é muito importante. Verdade. E já começa aqui também, vocês vão ver, gente. O próximo episódio você vai olhar e falar assim: gente, ser humano é muito burro. Ou esse povo de Israel aí, você fala assim: até você já teria desistido de Israel. Porque eles vão fazer uma cagadinha aqui. Então, você vai ter que estar no próximo episódio pra você ver essa primeira. Não, primeira não, né? Eles já tinham cagado ali no início depois da travessia do Mar Vermelho e já começaram a fazer os esculhambação deles. Mas no próximo episódio você vai ver uma esculhambação maior ainda que eles vão fazer. Mas é só no próximo episódio, caramba. Então já se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder. E esteja com a gente também no nosso Netflix da Fé, na nossa assinatura do Ouvintes da Fé, que lá tem experiências de pessoas contando, pessoas comuns, falando como elas superaram desafios caminhando com Deus, tendo embasamento bíblico para salvar casamento, para criar os filhos também. E eu tenho certeza que você tem muito para aprender ali dentro desse Netflix nosso da fé. E o link tá aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Só você clicar, acessar ele e depois de você já estar dentro dessa assinatura, você já vai ter acesso também à nossa comunidade. A comunidade dos ouvintes da fé, que é ali onde você vai conhecer outras pessoas também que estão nessa caminhada junto com você. E nos vemos, né, no próximo episódio e também lá no Ouvintes da Fé, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!